Olá, eu sou o professor Walter Alencar e esta é a aula que irá para as turmas de matemática do primeiro ano matutino, turma 100 e 101, e para o turno vespertino, turma 100. Vamos iniciar pela noção de função por meio de conjuntos. Aqui nós temos um conjunto A, formado pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2, e o conjunto B. Para determinar se alguma relação entre conjuntos vai ser denominada função, olhamos exclusivamente para o conjunto que envia as flechas, nesse caso o conjunto A. Temos que perceber duas situações nesse conjunto que envia as flechas. Não deve haver sobra de elementos nele, perceba que de cada elemento de A sempre parte uma flecha, e também não pode haver elementos nesse conjunto que enviem mais de uma flecha, isso não acontece. Então, quando não há sobra de elementos no conjunto que manda a flecha, e nenhum dos elementos desse conjunto envia mais de uma flecha, temos aí uma função. Então, essa relação aqui é considerada uma função. Em B, que é o conjunto que recebe as flechas, há sobra de elementos. Não tem problema. Pode haver sobra de elementos em B, pode haver elemento em B que receba mais de uma flecha. Isso não vai determinar se a função ou não. Sempre, somente, no conjunto que envia as flechas. Temos aqui uma tabela apresentando os elementos do conjunto A, são os mesmos que estão aqui, e do conjunto B que receberam as flechas, certo? Então, caracterizando também que nem todos os elementos de B receberam flecha, e que isso não é problema para determinar uma função. Todos os elementos de A têm correspondente em B, ou seja, não há elemento de A que não enviou uma flecha. E a cada elemento de A corresponde um único elemento de B, ou seja, não há elemento do conjunto A que tenha mandado mais de uma flecha. Temos aí, então, uma função de A em B. Nesse caso, ela foi expressa pela fórmula y igual a 3 de x, 3x. Não tem problema isso aqui, mais à frente vamos caracterizar a função por meio de uma fórmula. A definição matemática de função é que, dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função vai ser chamada função f de A em B, e isso é uma regra que vai indicar a uma associação de elemento x, que vocês estudaram no nono ano, na introdução à função, que é o elemento que pertence ao eixo das abscissas, né, eixo x, e ao único elemento y, que pertence ao eixo das ordenadas, aqui também pertencente a B. Então, os elementos de A são chamados elementos de x, e os elementos de B são chamados elementos de y. Eu tenho f de A em B, é a notação, é a representação matemática mais simplificada ainda, onde f é de função e o conjunto A é o que manda flecha, o conjunto B é o que recebe flechas. Dados o conjunto A 0 e 4 e o conjunto B 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma: cada elemento de A é menor do que o elemento de B. Então, quais são os elementos de A que são menores que B? 4 em A é menor que 5, e 0 em A é menor que 2, 3 e 5 em B. Logo, temos um elemento 0 que está partindo dele 3 flechas ao mesmo tempo. Isso não pode. Pode se tivermos uma relação comum entre conjuntos, mas não para função. Então, essa associação aqui entre conjuntos, essa relação entre conjuntos, não pode ser considerada função, porque partiu mais de uma flecha de um elemento do conjunto que envia as flechas. Dados o conjunto A, -4, -2, 0, 2 e 4, conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos de A aos elementos de qual valor em B. Tem -4 em A, mas não tem em B. Tem -2 em A, mas não tem em B. Tem o 0 em A, 0 em B, eu ligo. Tem um 2 em A, 2 em B, eu ligo. Tem um 4 em A, 4 em B, eu ligo. Em A, que é o conjunto que está mandando flechas, sobrou elementos. Então, não pode mais ser chamado de função. Dados o conjunto A, -2, -1, 0, 1 e 2, e o conjunto B, 0, 1, 4, 8 e 16,
E a correspondência entre A e B é dada por uma fórmula y igual a x elevado à quarta potência. De novo, olha, os elementos de A são os de x, desculpa, e os elementos de B são os elementos de y. Então, temos todos os elementos de A, tem correspondente elemento em B, ou seja, de A sempre não teve elemento de A que não tenha partido flecha. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Então, não teve elemento de A que tenha partido mais de uma flecha. Aqui representada essa relação. Portanto, agora sim, temos uma função. No exemplo A, no conjunto que manda as flechas, aqui chamado de conjunto A, eu tenho que não houve elemento de A que não tenha partido uma flecha e não há elemento de A que tenha partido mais de uma flecha. É função. Em B, olha o zero aqui. Na letra B, veja que no conjunto que manda as flechas, aqui chamado de conjunto A, eu tenho o elemento zero que não partiu flecha dele. Agora não é mais função. No conjunto, na associação representada pela letra C, temos em A que todos os elementos de A partiu flecha e não houve elemento de A que tenha partido mais de uma flecha. É a função. No conjunto representado pela letra D, pela associação representada na letra D, olha o 4 aqui, que é elemento do conjunto que manda as flechas emitindo mais de uma, não é função. Os itens A e C são exemplos de funções do conjunto A no conjunto B. Temos classificação das funções em injetora, sobrejetora, bijetora e ordinária. A bijetora ela é uma função em que tudo que acontece com o conjunto B acontece também com A. Não houve sobra de elementos em B e não há qualquer elemento de B que tenha recebido mais de uma flecha. Nesse caso, classificamos como bijetora. O interessante aqui é que para essa classificação não me interessa A e sim B. Então, na função injetora, eu olho para B. Nenhum elemento de B recebeu mais de uma flecha, porém, houve sobra de elementos. É injetora. Na sobrejetora, não houve sobra de elementos em B, mas teve elementos de B que recebeu mais de uma flecha. Então, quando há elementos de B que não recebem mais de uma flecha, mas há sobra, é injetora. Quando há elementos de B que recebem mais de uma flecha, é sobrejetora. Se tudo que acontece com A acontece com B, ela é bijetora. E ordinária é a função comum, que nós já vimos. É aquela em que olhamos para A. Então, não há sobra de elementos em A e não há elemento de A que parta mais de uma flecha. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui dados A igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B menos 1, 0, 1, 3 e 4, e a correspondência entre A e B dada por y igual a x ao quadrado. Lembra que y vão ser os elementos de B e x são os elementos de A. Pede para fazer um diagrama e dizer se é uma função. Aqui já está dizendo que é, mas será? Vamos ver, né? Conjunto A formado por menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e o conjunto B formado por menos 1, 0, 1, 3, 4, e a função que é dada por y igual a x ao quadrado. Então, quem é x? Quando o x for menos 2, toda base elevada a um expoente par, o resultado é positivo. Então, menos 2 elevado ao quadrado é 4. Menos 1 elevado a x ao quadrado é 1. 0 elevado ao quadrado é 0. 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, nós não temos sobra de elementos no conjunto A e não temos algum elemento de A enviando mais de uma flecha. É a função. Que foram ditas na tabela. Dados A, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e B, 1 sobre 2, 1, 2, 4, 6 e 8. E sabendo que a função que define será y igual a 2 elevado a x, onde x vem de A, y vem de B. Queremos saber se é função ou não. Então, quem é A?
temos 0, 1, 2, 3. B, 1 sobre 2, 1, 2, 4, 6, 8. Y igual a 2 elevado a x. Menos 1, aliás, 2 elevado a menos 1 vai dar 1 sobre 2. Porque o expoente é negativo, eu vou inverter a base. Embaixo desse 2 tem 1, o 1 vai para cima, o 2 vai para baixo. Então eu vou ter 1 sobre 2. 2 elevado a 0, propriedade da potenciação. Mas não é uma propriedade, mas é uma consequência da definição, para ser bem mais específico. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 só pode ser 2. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo, é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aqui são as continhas. Né? Aqui eu tenho uma função onde A é 1, 4, 9, 16 e 25. B é 1, 2, 3, 4 e 5. Veja que o elemento de B é igual à raiz quadrada do elemento de A. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. As continhas, né? Podemos deixar de mostrar. A tabela novamente. E pronto. Agora vamos à tabela de novo. Um quiz rapidinho para a gente concluir. Estamos indo já para a conclusão da aula. Então, uma função f estabelece uma relação entre dois conjuntos x e y. Como x é o primeiro que aparece, ele é o conjunto que manda as flechas. Y, que é o conjunto que aparece depois, é o que recebe. Então, por exemplo, de maneira que a função f de x em y, que relaciona cada elemento x em x a um único elemento y igual a f de x em y. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Parece grego, né? Não deixa de ser um pouco. Então, aqui, veja que aparece essa expressão, que relaciona cada elemento de x a um único elemento de y. Então, está dizendo que cada elemento do primeiro conjunto só partiu uma flecha para o conjunto seguinte. Exatamente, se isso acontecer, eu tenho uma função. Dada a função f de x igual a ax mais 2, determine o valor de a para que se tenha f de igual a x, f de 4 igual a 22. Mas como é que eu vou resolver isso? Veja, eu tenho o valor para x. Qual é o valor de x? É esse que está aqui dentro, ó, é 4. Então, onde tiver x, eu substituo por 4. Tem f de 4, peraí, deixa eu sair daqui, pronto. F de 4 igual a vezes 4 mais 2, igual a 22. Eu tenho a vezes 4 é 4a mais 2 igual a 22. O 2 está somando, passa subtraindo. 22 menos 2 é 20. O 4 está multiplicando, passa dividindo. 20 por 4 é 5. Então, qual é o valor de a nessa função? Para que dê 22? É 5. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Ok? Assim nós concluímos essa primeira aula. Nós vimos que para determinar uma função, olhando a associação entre conjuntos, nós vamos perceber que no conjunto que envia as flechas, nele não pode haver elemento que não envie flecha, assim como não pode haver elemento que envie mais de uma flecha. Não acontecendo isso, então nós vamos considerar como sendo função. Olhando para o conjunto que recebe as flechas, nós poderemos classificar a função em injetora, se cada elemento que recebe as flechas não receber mais de uma flecha, porém sobrar. Então, assim é a injetora. Se algum elemento de B receber mais de uma flecha, quando que recebe flechas, então é sobrejetora. Se tudo que acontecer com A acontecer com B, ou seja, em B não houver nenhum elemento que recebeu mais de uma flecha, como também não sobra elemento, ela é bijetora, ok? Vivemos algumas questões, alguns exemplos, umas 2 ou 3 questões aí a mais, e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Bons estudos, qualquer dúvida, entre em contato.